Oi pessoal, eu sou o Dr. Felipe Valente e esse é mais um Doutor Informação. Hoje eu queria falar com vocês sobre protetor solar. Eu recebi muitas perguntas de pacientes e também vi vários textos circulando nas redes sociais comentando que o protetor solar não protege contra câncer de pele, como por exemplo o melanoma, que é um dos mais temidos, e pior, que os protetores solares poderiam causar câncer, poderiam causar alterações de desenvolvimento e inclusive ser absorvidos pela pele, funcionando como se fossem hormônios femininos no corpo. E ainda alguns textos dizem que você não só deve evitar o protetor solar, mas que você deveria tomar sol e quando ele está alto. Será que tem alguma verdade nisso? Então a primeira coisa que eu quero deixar claro é que é um assunto que ainda está em estudo, e que é provável que a gente ainda vá ter muita novidade agora nos próximos anos, mas já tem estudo suficiente para a gente perceber que a gente tem que repensar como que a gente via o protetor solar e como a gente via o funcionamento do sol no nosso organismo. Como é um assunto bastante complexo, nós vamos dividir em dois vídeos. Esse primeiro vídeo nós vamos falar mais sobre o protetor solar em si e sobre os efeitos dele no nosso corpo. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o sol, sobre a produção de vitamina D, se pegar sol faz bem ou não, devia pegar sol quando está alto, quando está baixo. O que os estudos têm falado sobre isso? Então vamos começar o nosso tema de hoje. Protetor solar protege mesmo contra câncer de pele? Então tem vários estudos novos mostrando que não. Eu sei que parece absurdo, mas é por isso que eu estou colocando aqui na descrição do vídeo o link de diversos estudos como comprovação desses achados que eu vou passar para vocês. Então, para ser mais detalhista, um desses estudos, de 2014, já sugeria que o protetor solar pode ter um efeito contra um tipo de câncer de pele, que é o carcinoma espinocelular. Ele realmente parece ter algum efeito, apesar de moderado, mas tem um efeito muito pequeno contra o carcinoma basocelular e não teria efeito contra o melanoma, que é o câncer de pele mais temido. Então, com relação ao melanoma em si, uma revisão de 2011 do American Board of Family Medicine reuniu diversos estudos que mostram que a incidência de melanoma tem aumentado, mesmo com orientação dos médicos ao redor de todo o mundo para utilizar protetor solar e mesmo com o aumento da venda desses produtos nos últimos anos. Chegando a acontecer, num desses estudos, a ter mais casos de melanoma nos usuários de protetor solar do que naqueles que não utilizam protetor solar. Mas espera aí, como é que isso pode ser possível? Como é que os que estão usando protetor solar teriam mais casos de melanoma do que os que não estão usando? Teriam dois fatores para contribuir para isso. O primeiro seria que, por muito tempo, se focou muito na proteção contra o UVB e não contra os raios UVA. Isso acontece porque foi muito mais fácil de entender que o UVB fazia mal. Era mais fácil de ver que ele causava dano direto no DNA. Já o UVA faz mal por meios mais indiretos, como estresse oxidativo, geração de radicais livres e degradação da vitamina D. Então era muito mais fácil imaginar que o grande vilão era o UVB e acabou se deixando de lado o UVA. O FPS dos protetores, por exemplo, só é relativo ao UVB e não ao UVA. E isso está ligado com o segundo fator que faria as pessoas terem mais câncer no grupo que usou protetor solar, que é a falsa sensação de proteção. Porque, além das pessoas usarem protetor e na verdade não estarem protegidos contra o UVA muitas vezes, dependendo do tipo do protetor, elas também acham, com um protetor que tem um FPS muito alto, que vai poder ficar longos períodos exposto ao sol sem ter problema. E isso não é verdade. E pelo fato da pessoa se sentir mais segura, ela acaba se expondo mais ao sol e tendo mais queimaduras de pele. Estas sim relacionadas com o aumento de incidência de cânceres de pele, inclusive o melanoma. Então aqui está a primeira reflexão importante de hoje. O importante é não deixar a sua pele queimar. Com ou sem protetor, uma pele que chega a queimar vai ter mais chance de desenvolver câncer. Tá, tudo bem, mas então o problema acontece só se eu deixar a minha pele queimar. O protetor em si não causa nenhum mal. Depende do protetor. Diversos estudos com animais, inclusive um de 2012, do Departamento de Toxicologia dos Estados Unidos, sugere que uma apresentação de vitamina A, o palmitato de retinol, poderia aumentar sim a incidência de câncer de pele ao invés de reduzi-la. É verdade que ainda são necessários estudos em humanos para comprovar esse tipo de mal, mas já é algo para a gente ficar em alerta. Mas o fato é que o problema não acaba aí. Diversos outros componentes, alguns deles eu já deixei listado aqui na descrição do vídeo, foram sugeridos em estudos recentes que podem causar sim diversas alterações no nosso organismo, como alterações hormonais e alteração de desenvolvimento, por exemplo. E daí um fator importante é que esses estudos não foram feitos só com animais, mas também com humanos. Um estudo de 2002 já mostrava que a benzofenona 3 tinha efeitos similares ao hormônio feminino em ratos, aumentando o volume do útero desses animais. Mas além disso,
um estudo suíço de 2012 revelou que diversos compostos são absorvidos pela nossa pele e podem ser medidos depois na urina e inclusive no leite materno, podendo então até afetar os bebês das mães que utilizassem protetor solar. De volta, é verdade que esses estudos não são 100% conclusivos, mas eu já não me sinto seguro utilizando ou recomendando para os meus pacientes um protetor solar que tem uma substância que causa câncer em animais e que foi comprovadamente absorvida pela nossa pele, sendo que nós temos outras opções para lidar com a questão da exposição solar. E quais seriam essas alternativas então? Uma alternativa que se mostra cada vez mais como uma ótima saída seria não utilizar nenhum tipo de protetor, é o que nós vamos comentar no próximo vídeo. Ou então, quando formos usar protetor, utilizar protetores que protejam muito bem também contra o UVA e não apenas o UVB, e utilizar o protetor da maneira certa. Então, para ter uma boa proteção contra o UVA, é recomendado que esteja medido em ppd, que deve ser no mínimo 1/3 do valor do FPS do produto. Além disso, seria interessante utilizar protetores com barreiras físicas, como por exemplo o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Infelizmente, a gente ainda não tem uma maneira fácil de comparar produtos aqui no Brasil. Mas eu também estou colocando o link no vídeo do Environmental Working Group, que é uma organização sem fins lucrativos, que tem uma listagem dos protetores solares utilizados nos Estados Unidos, para você comparar quais deles são mais recomendados, quais são menos recomendados e por quais componentes teria essa indicação ou não do uso de cada protetor. E aí então, escolhendo um protetor adequado, nós também temos que utilizar ele da maneira correta. Então o estudo australiano de 2011 demonstrou que, num grupo de pessoas que utilizava protetor contra o UVA e o UVB todos os dias, realmente observou-se redução da incidência de melanoma. Mas o grupo controle foi com pessoas que utilizavam esporadicamente protetor solar. Essas não foram protegidas. E esse é o uso que a maioria dos brasileiros faz. O lado ruim dessa proteção diária é que poderia reduzir a nossa produção de vitamina D. Isso então precisaria ser repensado. Além disso, teve outro estudo que sugere que esse benefício só ocorreria em regiões de baixa latitude. Ou seja, não teria tanto benefício na região sul do Brasil, por exemplo. Mas e se eu não quiser usar nenhum protetor solar? O sol ainda é visto como um vilão? E a produção de vitamina D, como é que eu corrijo? Isso tudo a gente vai comentar no próximo vídeo, então fique ligado. Ficou claro? Se tiver dúvidas, manda pra gente. Curta e compartilhe a nossa página. Lembre que você pode seguir a gente no Facebook e no YouTube. E eu vejo vocês na próxima, no Doutor Informação, porque conhecimento é o melhor remédio.